Ninguém duvida que a motocicleta é uma das grandes alternativas para a solução do trânsito nas grandes cidades. Porém, isso só é possível por causa dos corredores por onde elas trafegam. Então, como equacionar esse dilema? Para isso, trouxemos na nossa garagem Momento Moto o advogado e motociclista César Augusto, Cezinha, presidente do Carpe Diem Mototurismo. Tudo bem, Cezinha? Tudo bem, Dino, e você? Tudo bem. Cezinha, nosso assunto é segurança como sempre. E eu sou perguntado quase todos os dias a respeito do corredor de trânsito. Eu gostaria de saber de um advogado, pode ou não pode andar no corredor? Veja bem, Dino, o Código de Trânsito, que é o que regulamenta o tráfego de veículos automotores, no seu artigo 56 proibia motocicleta no corredor, no famoso corredor. Mas o então presidente Fernando Henrique Cardoso vetou esse artigo. Então pode-se dizer que a motocicleta pode sim circular no corredor. Há uma regra no Código de Trânsito que você precisa respeitar a distância frontal, lateral dos veículos. Então o que acontece? Temos hoje em dia a situação de que a polícia, principalmente em rodovia, tem multado motocicleta por não respeitar a distância lateral entre os veículos, uma distância segura. Isso gera muita discussão, porque o que é uma distância segura? 1 metro, 1,5 metro? Se o cidadão conseguiu passar os veículos e não aconteceu nada, então ele estava numa distância segura. Mas pode-se dizer que não é proibido andar no corredor. Tem uma foto aqui muito interessante que eu gostaria de mostrar para todos. É uma foto da Indonésia. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Nessa foto, Cezinha, fica claro, nítido, que na Indonésia é proibido o uso do corredor de trânsito. É um total caos, não é mesmo? Na sua opinião? Sim, com certeza. Mas aí é o perfil de cada país. Eu entendo que se fosse permitido, estaria talvez até pior. Nesse caso específico, eles têm umas faixas de moto, e o que fica parado é a faixa de moto também. Essas mesmas motos no corredor talvez fosse pior. O fato é que aqui no Brasil nós temos, acho que em São Paulo, dois locais que tem faixa de moto, né? Que se mostrou bastante viável, uma faixa estreita, mas dá para circular a moto numa velocidade boa e evita problemas. Mas, mesmo assim, por conta da falta de educação de uma forma geral do motorista, etc., nós tivemos um caso de falecimento aqui na Sumaré, em que um carro invadiu a faixa de moto, atropelou os motoqueiros e acabou que 2 morreram, 1 ou 2 morreram. Você usa o corredor de trânsito? Com certeza, eu uso o corredor, mesmo porque a finalidade da motocicleta é da agilidade. Se eu tiver que andar como se carro fosse, eu vou de carro. Não precisaria ter a motocicleta. O que a gente percebe aqui é que o cidadão entra num corredor de trânsito a 70, 80 km por hora. E a gente sabe que isso é um perigo muito grande, porque você, meu amigo motociclista, se você fizer isso e vier a sofrer um acidente a 80 km por hora num trânsito, você não vai ter uma segunda chance para andar de moto, não é verdade? Com certeza, veja só. É questão de física, o seu corpo multiplicado ali pela velocidade e o carro parado ou em movimento, é o impacto que você vai sofrer. E fatalmente vai se machucar, vai se acidentar e se tiver com sorte talvez fique aleijado. Apesar de morrer é muito maior. É por isso que nós temos em São Paulo um morto por dia, no mínimo, em acidente de moto de forma geral. Mas, com certeza, 98,5% é no corredor. Você daria algum conselho para aquele que pega o corredor? Respeito. Você é o menor. Você é a parte mais fragilizada na situação. O carro sempre vai ser maior. Infelizmente, nós temos a regra do mais forte. Então, o carro, nem todos os motoristas respeitam a moto. Então, atenção no retrovisor, atenção na faixa. 2 faixas de veículo, se uma para, a possibilidade de um carro tentar trocar de faixa rapidamente é muito grande. Então olhar o retrovisor do carro, olhar o pneu se está torcendo ou não. E a distância, né? A distância da moto da frente, porque o nosso período de frenagem é muito diferente de um carro. Se você está andando atrás de um carro, o carro freou com tudo, você não vai ter o mesmo espaço, você vai encher a traseira do carro ou da moto, se estiver colado, e a gente vê engavetamento de moto no corredor. Quer dizer, está todo mundo ali a 300 por hora, de repente um para, o último lá não consegue parar e vai todo mundo para o chão. Para aquele motorista que normalmente nos deixa espaço para que nós possamos passar no corredor, fica uma dica muito interessante de não alinhar um retrovisor com o outro. Porque se o retrovisor desse carro estiver alinhado com esse, quando você vem de moto, você não consegue passar com o guidão. Ao passo que se ele tiver 10 centímetros para frente ou 10 centímetros para trás, você pode automaticamente desviar. Você não acha interessante esse conceito? Você zigue-zagueia entre os veículos e consegue sair. Isso parece tão elementar para a gente, mas não é o que acontece.
Se você está na faixa da esquerda, joga mais para a esquerda para deixar o espaço para a moto passar. Se você é o da próxima da direita, deixa a moto passar. No fundo, ele só quer passar. Ele só quer passar, o cidadão quer ir embora, ele tem que tocar na vida dele. E você está ali atrapalhando. Fazer o quê? Deixa o cidadão passar, ele vai ser feliz, você vai continuar seguindo o seu caminho e um acidente a menos ocorre. Nós estamos falando de outros países, eu queria que você me desse o exemplo dos Estados Unidos, onde, segundo eu sei, não é permitido o corredor. Você tem uma experiência lá, não tem? Isso. Eu já rodei por vários estados americanos e a maioria esmagadora proíbe moto no corredor, exceto com o trânsito parado. Na Califórnia, se o trânsito é parado, você pode devagar circular pelo corredor. Engraçado, porque normalmente o corredor é proibido e o capacete é permitido, né? Aqui é o contrário. Numa oportunidade, em 2008, eu parei para um policial, um trânsito qualquer, e perguntei para ele o que aconteceria se eu fosse pego no corredor. Nunca vou esquecer o espanto que ele teve. Como o corredor, se você não morrer, você vai tomar multa, porque na cabeça dele era inconcebível que uma pessoa com uma Electraglide, uma pessoa com uma moto grande daquela conseguisse circular entre carros, coisas que pra gente aqui em São Paulo é uma coisa extremamente normal. Bacana. Então, o conselho maior que nós podemos dar ao motociclista, principalmente o iniciante, porque o iniciante, é interessante esse processo, né? Num primeiro momento, ele tem medo de entrar no corredor. Depois ele se aventura a primeira vez no corredor. Depois ele sente adrenalina por andar no corredor. E daqui a pouco ele perde total controle disso, né? Ou seja, no primeiro acidente que ele tiver, esse acidente pode ser fatal. É o respeito. Respeito às leis de trânsito, respeito a si mesmo, porque você vai ser prejudicado. É basicamente isso. Se ele tiver noção de respeitar a velocidade, a moto, o contexto, o trânsito, ele vai ter uma velocidade compatível com o que deve, o bom senso, e vai evitar um acidente. Cezinha, obrigado pela sua presença aqui na nossa garagem Momento Moto. Obrigado pelo convite.